Bum, hey, 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 hey. Bum, bum. E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como nós estamos hoje? Pois é, cá estou eu novamente, meus amigos, para fazer um negócio um pouco diferente hoje. Vou lançar aqui um quadro novo, que vai ser o Dichavando um Filme. Exatamente, eu vou começar com um pedido que foi do meu amigo Derek, do Louco Mundo de Derek, que você já conhece, é um amigo, cotidianamente aparece por aqui. Vou deixar também o link dele aqui no canal dele aqui. Ele me pediu para eu fazer esse primeiro Dichavando com o Clube dos 5. Sim, essa pérola maravilhosa do rei dos anos 80, John Hughes, que foi ali... Meu, pera aí, segura, que já que nós falamos dele. Então, antes de começarmos, você já sabe que eu sou o Connery Castilho, apresentador desse programa. Já peço para você se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito, porque, mano, prepara, dê o seu soquinho no ar, coloque a sua bandana no tornozelo, coloque seu óculos mais feio possível, a sua flanela totalmente errada e bora pro vídeo, que esse anos 80 vai tá foda hoje! É isso aí, gente, vamos começar explicando mais ou menos como vai funcionar esse quadro. Ele vai funcionar da maneira do seguinte. Eu vou falar rapidamente aqui quem foi John Hughes, né, que é o grande herói aqui, porque ele sim é um diretor roteirista lá nascido nos anos 50, quando teve o boom de nenéns, exatamente, conhecido como os boomers, sim, os bebês boomers, que foram quando os maridos e namorados voltaram da guerra, então eles foram pra casa e todo mundo decidiu... tirar o atraso, e muita gente engravidou. Então, você pega ali uma geração que cresceu nos anos 70, por isso que é tão forte a adolescência dos anos 70, conseguiu influenciar tanto o mundo e a cultura pop como nós vemos hoje, tá? Ali a linha dos hippies, do pessoal, porque tinham muitos, eles eram realmente significativos. Porém, ele morreu ali nos anos 90, certo? Ele morreu em 1990 e ele deixou um legado ali, cara, sensacional. Você deve estar se perguntando, mas por que ele está falando de John Hughes? Não sei. Primeiramente, eu tenho certeza que você já viu algo dele. Não sei! Sim, ele não era só diretor, na verdade ele fez muito menos trabalho como diretor do que como roteirista. Ele era um roteirista simplesmente maravilhoso, de mão cheia. Ele era muito solicitado nessa época porque ele sabia dialogar diretamente com esse grupo de adolescentes, entendeu? Com essa nova leva de adolescentes que cresceu nos anos 80, não nos anos 60 e nos anos 70, assim como ele. Porém, ele sabia conversar muito bem com essa turma nova. E ele tem ali, ó, filmes no seu catálogo que são... Se você falar que não conhece pelo menos um deles... Não sei! Você tá sentindo? Tô. Problema seu. Além do Clube dos 5, nós temos Gatinhas e Gatões, é bem famoso, A Garota Nota 1000, temos Curtindo a Vida Doidado. Você conhece Curtindo a Vida Doidado, pelo amor de Deus? Não sei. Esqueceram de Mim, 1, 2 e 3, todos roteirizados por ele. Temos ali Férias Frustradas, 1 e 2 e a Férias Frustradas de Natal. Denis, o Pimentinha, também é de John Hughes, ou seja, muita coisa, é muita coisa. E se eu for continuar ali, eu vou entrar em Flubber, 101 Dálmatas, que são um pouco mais recentes, e é tudo roteiro dele, cara, tudo roteiro dele. Então, você com certeza, se não sabe que é ele, você pode falar que sim, já viu uma obra de John Hughes. Lembrando que ele nasceu em Michigan, nos Estados Unidos, e ele faleceu, acho que foi em Nova York, em 1990, tá? Dito isso, apresentado para vocês o roteirista e o diretor, vamos falar do filme O Clube dos 5, como originalmente é conhecido, The Breakfast Club. Legal! A história do The Breakfast Club, ela é bem simples, tá? Ela é bem direta. São 5 adolescentes que cometeram pequenos delitos ali dentro da escola e como punição eles vão passar um sábado inteiro dentro do colégio, onde eles têm que escrever uma redação sobre o que eles pensam deles mesmos.
entendeu? Mas ali eles vão ficar confinados, onde eles vão se conhecendo e conhecendo segredos um dos outros, principalmente ali suas motivações, seus dramas pessoais, o porquê deles estarem ali. E é realmente um filme considerado uma comédia adolescente, mas na verdade é um drama, porque esse filme ele pega pesado em muitos assuntos, porque ele vai diretamente usando o estereótipo de cada personagem ali para poder usar e abusar disso durante todo o filme. Então a gente tem ali o nerd, só que aquele nerd bem nerd, tudo aqui é bem estereotipado, tá? Bem estereotipado. A gente tem o nerd, tem o atleta, temos o garoto problema, o rebelde, o marginal, temos a princesa, né, que é a rainha do baile lá nos Estados Unidos, né? Tem os bailes de formatura e eles consideram a rainha e o rei os mais populares, então ela é a mais popular. E a esquisitona, aquela menina fechada ao mundo, mas que mesmo assim, ainda do seu jeito, chama atenção. E, para quem não sabe, o diretor John Hughes, ele dava muita liberdade para os seus atores poderem improvisar o máximo possível. Então, os atores eles tentavam aprofundar bastante nos seus personagens para poder improvisar de maneira que fique bem natural, porque o diretor dava essa liberdade para eles. Inclusive, aqui vai a primeira curiosidade sobre os bastidores desse filme. Sim, o John Hughes fez uma das cenas mais célebres do filme ser inteiramente de improviso. Se você assistiu esse filme, você sabe que tem uma cena, logo após eles já estarem tendo um contato maior entre si, tendo uma liberdade maior, eles se juntam, os 5, onde cada um deles vai contar o porquê que eles estão ali, contar alguns segredos, falar um pouco mais sobre eles mesmos, e aquela cena inteira foi improviso puro dos atores. E aqui vai outra curiosidade legal sobre os atores. Emílio Esteves é irmão do Charlie Sheen. Exatamente. É o irmão não drogado e não loucão do Charlie Sheen. Ele que fez também o técnico dos Patos, os Super Patos, The Ducks, aquele filme que passou muito na sessão da tarde, cinema em casa. The Ducks, o Emílio Esteves era esse personagem, ele era o mesmo ator, ele aqui faz o papel do atleta. No caso, ele se chama Andrew Clark, inclusive algumas histórias ali, algumas coisas sobre eles mesmo foram os próprios personagens que inventaram. E se você não sabe, o cara mal que é o estopim basicamente de tudo, porque assim, não que ele tenha causado a chegada dos alunos lá, mas todos os alunos iam ficar sentados e fazer a sua função, que é escrever a sua historinha, a sua redação e devolver para o diretor. Porém, a chegada desse cara, John Bender, que é interpretado nada mais, nada menos por Judd Nelson, que é um cara. Gente, outra curiosidade aqui sobre esse ator, porque ele era um cara que ele era simplesmente um cara de método. Então, se você sabe que é um ator de método, é aquele cara que ele entra no personagem e não sai mais. Sabe, tipo, ele fica até terminar todos os trabalhos com esse personagem, ele continua dentro do personagem. Então, ele era um mala sem alça, porque o personagem dele é o que causa o estopim no sentido de toda a ação durante ali, toda a interação entre eles é causada por causa da rebeldia de John Bender. Então ele chega ali, ele provoca um, provoca outro e acaba mexendo em tudo o ambiente onde gera todas as histórias do filme. E ele fazia isso com o diretor, ele fazia isso com a equipe, ele era extremamente chato, inclusive esse filme era para ser uma trilogia e o John Hughes simplesmente desistiu porque ele não queria mais trabalhar com o Judd Nelson durante mais 2 filmes. O cara era tão mala, ele entrou tanto no personagem que ele conseguiu acabar com as 2 sequências programadas. Pensa num cara mala. E detalhezinho básico aqui, outra curiosidade é que esse personagem ele foi cogitado de ser interpretado por John Cusack e Nicolas Cage. Imagina só, cara, a gente teria um desses 2 grandes astros fazendo o papel de John Bender. Porém, o John Hughes olhou para os 2, que eles eram novos, bem novinhos na época, né, bem mais novos que agora, pelo menos, e falou, mano, esses caras não dão medo, eles não têm cara de mal, eles têm cara de galã de revista, né, de aquele cara mal da revista.
mas não tem cara de uma pessoa que possa realmente causar um problema, que é o contrário do Jude Nelson, que era um cara que tinha uma cara já de meio de sarcástico e tal, e encaixou perfeitamente no papel. E quando eu digo que ele que é o cara que causa o estopim ali, porque todo momento ele tá provocando, todo momento ele está provocando, inclusive, e principalmente, a Claire, no caso, é a garota linda, maravilhosa, rainha do baile, que ela é interpretada por Molly Ringwald, que também, outra curiosidade sobre atores aqui, é que ela era queridinha de John Hughes, então ela apareceu em vários filmes, literalmente. Lembrando-se principalmente de A Garota Rosa Choque, né, que ela era a principal, e ela fez uma participação especial no filme Não É Mais Um Besteirol Americano, que também é escrito e roteirizado por John Hughes. É incrível, cara, você com certeza já viu alguma coisa dele. Ela aparece no final, lá no aeroporto, ela é a garota que chama no microfone, entendeu? Ela é essa atriz que fez só essa participação especial mesmo. Que no Breakfast Club, voltando a ele, ela acaba criando uma empatia com o personagem de John Bender, porque ela é muito popular e ele é muito rebelde, ele é o marginal, então são dois polos extremos que acabam causando uma atração entre si. E você vê, quando eles chegam lá, todos os personagens, quando eles chegam lá, você vê a diferença de cada um, o comportamental de cada um com relação à sua família. Por exemplo, a gente tem aqui o nerd, que é o Brian Johnson, interpretado por Anthony Michael Hall, ele que a história dele é a mais engraçada, se for ver, mas ao mesmo tempo muito pesada, porque a relação entre cada personagem e a sua família, seus pais, é o que basicamente espelha a personalidade de cada personagem. Não necessariamente que eles vão ser os pais dele no futuro, mas enquanto estão em desenvolvimento, eles procuram sempre agradar demais, entendeu? O próprio Brian, que é o nerd, ele tá lá porque a pressão na casa dele é tão grande pra ele ser esse garoto 100%, esse garoto que só tira notas A, só tira 10 em tudo mais, que ele foi fazer uma escultura do elefantinho que acendia a luz lá durante as aulas, né? Porque lá nos Estados Unidos tem aulas práticas, né? De marcenaria, né? De artesanato. E quando ele foi fazer isso, acabou dando errado e ele ficou com uma nota baixa, que abaixaria a média dele, então assim diminuiria a chance dele ir para uma boa faculdade lá no futuro. E ele ficou tão noiado com isso, que chegou a levar uma arma para a escola, e a arma disparou dentro do armário dele, que foi isso que levou ele para essa detenção. Então, ali você vê a psique dele, o medo dele de ser, não ser o suficiente. Ao contrário do atleta, que ele quer tanto agradar o pai dele que acabou cometendo um bullying pesado com um garoto que chegou a machucar esse garoto, e por isso ele foi pra escola lá pra ser na detenção, porque ele queria agradar o pai dele, porque o pai dele era machão, o pai dele era atleta, o pai dele era isso, o pai dele era aquilo, e o pai dele gostou de que ele tenha feito isso com o garoto, e ele não, no fundo, ele ficou muito chateado. E quando eu digo que você vê a interação entre eles e suas famílias, quando o nerd chega, é tipo, ó filho, faz tudo que eles mandarem, e tchau, viu bebê? E ele sai. Aí quando chega o atleta, o pai dele, vai lá, meu garoto, sai. Aí quando chega a rainha do baile, ela chega numa BMW, toda lindona. Quando chega o marginal, ele chega andando sozinho, que provavelmente ele mora num trailer em algum lugar, e o seu pai e sua mãe são dois alcoólatras, que é bem isso que ele passa no filme. Inclusive em uma das cenas mais sensacionais desse filme. Além do encontro dos 5. Já vou chegar lá. E a garota estranha, a garota problema, você vê, ela chega no banco de trás, não dá tchau pra ninguém, quando ela vai interagir, o carro sai, e ela simplesmente é aquela garota que causa problemas, ela rouba coisas dos outros, ela se veste estranhamente, ela come estranhamente, que é pra chamar atenção, ou seja, todos eles têm algo psicológico por trás disso, e esse psicológico é muito pesado. Inclusive, quando eles fazem uma quest ali para conseguir pegar um baseadinho, aí eles fumam e é quando eles começam a interagir e começar a falar mais sobre si, e quando começa a gerar uma amizade, porque eles conseguem quebrar a barreira do social para conseguir, então, interagir entre si. Essa cena que eu disse no filme é quando o John Bender, ele pega e começa a imitar o pai das pessoas.
Ah, você deve chegar em casa e seu filho falar, oi, meu filho querido, você é lindo, tal, não sei o que, ele começa a brincar. E o Andrew, no caso, que é o atleta, ele pega mal e fala, ah, mas e os seus pais? É onde ele entra, cara, você vê o personagem dele mudar e mostra uma cicatriz, assim, de queimadura de cigarro, onde você vê que ele sofre demais também um abuso, não só psicológico, como a maioria dos personagens ali, como um abuso físico. Ou seja, um dos personagens mais profundos dessa trama. E tem um personagem aqui que ele é muito interessante também, que é o diretor, que é o Richard Vernon, interpretado por Paul Gleason, e ele é um personagem aqui, cara, que ele é um personagem mandão, é um personagem autoritário ao extremo, só que ele é simplesmente passado para trás por todos eles. Mais especificamente pelo próprio John Bender, que é o cara que é o estopim de todas as tretas desse filme. E ele simplesmente é aquele diretor que faz aquela pose de machão, aquela pose de diretor, que se pudesse pegar um pedaço de pau, batia nos moleques, assim, saca? Ele é bem desse tipo, ele quer assim, mostrar um homem zarrão violento, algo assim, porém ele é sempre deixar passado pra trás, principalmente quando ele prende o John Bender longe dos outros meninos e ele escapa, volta, toca o terror e depois vai lá, como se nada tivesse acontecido. Inclusive rola uma tensão entre os dois que é, porra, ele chega e fala, não hoje, não amanhã, mas futuramente você vai ver quem vai ser você, sabe? Tipo, eu vou estar lá pra ver você caído, saca? Uma coisa bem pesada assim. E tem um personagem aqui que é muito interessante, que ele é pouco percebido essa cena, é bem interessante mesmo, porque, como eu disse, os estereótipos aqui dos personagens, eles basicamente são ligados diretamente ao psicológico do que acontece dentro de suas casas, dentro de suas famílias, entre seus pais principalmente, abusos físicos, psicológicos, a pressão social, principalmente ali na garota linda, que sofre uma pressão social de ela ter que ser a estrela sempre, dela ter que ser a garota perfeita, até por isso ela acaba se apaixonando pelo John, que é uma maneira de atacar seus pais, né? Tipo assim, seus pais vão odiar isso, então é isso que você vai fazer. E com relação aos casais formados aqui, esse casal é legal, porque ele tem esse crescimento desde o começo, mas fizeram um casalzinho ali também da Garota Estranha com o atleta, que pra mim foi a única coisa que poderia ter sido retirada desse filme, porque simplesmente não faz nenhum sentido a menina ter que mudar por inteira, se transformar numa princesa pro cara olhar pra ela. Nada a ver, né? Ele poderia ter gostado dela do jeito que ela é, ou ela ter gostado do nerd, não sei, mas seria mais plausível do que essa mudança brusca, que foi a única coisa que realmente escorregou. Mas voltando ao personagem que eu disse, que foi pouco notado e que tem uma importância subliminar gigante nesse filme, é o zelador. Por incrível que pareça, cara, ele é o coração daquele colégio, porque ele vê tudo, ele sabe tudo, ele ouve tudo, ele tem acesso a documentos quando ninguém está vendo. Ou seja, ele é o cara que conhece o ínfimo total daquele colégio. Porém, você vê numa cena bem rápida o retrato dele como o aluno do ano. Ou seja, ele estudou naquela escola, ele foi o aluno do ano, ele foi o rei do baile, ele foi o melhor aluno do colégio e acabou se tornando o zelador do colégio. Ou seja, tudo que se esperava dele foi exatamente o contrário do que aconteceu, não menosprezando a atividade, né, de manual ali do zelador. Que bom. Mas foi o que quis ser mostrado, entendeu? Em vez dele se tornar o cara, o grande empresário em Wall Street, ele se tornou um zelador dentro da própria escola onde ele estudou. E isso é muito legal, que é colocado de uma maneira do tipo assim, ele vai passar o filme inteiro mostrando que os filhos acabam podendo se transformar nos próprios pais, porém, tem um retrato ali que mostra que nada disso é certo. Que tudo isso pode simplesmente não acontecer. E um fato interessante aqui é o final. Depois deles terem dançado junto, deles terem se conhecido, eles terem conversado muito, existe um diálogo que é assim, vocês vão lembrar de mim amanhã? Isso foi falado pelo nerd, porque o nerd antigamente era aquele cara que estudava. Ele não queria saber de super-herói, entendeu? Ele queria saber de estudar, de tirar notas altas. Esse era o nerd de antigamente. E ele
geralmente é o deslocado do colégio, é o garoto que passa desapercebido por todos, só é lembrado na hora das condecorações devido às suas notas. E ele pergunta, amanhã vocês vão falar comigo quando passarmos no mesmo corredor? E algumas pessoas mentem, falando que claro, vamos, e outros ali falam, você sabe que a realidade é outra. Aqui, só nós. É aquela velha história, a gente é amigo enquanto tá só nós aqui. Mas enquanto eu estou com os meus amigos, você não me interessa. Você vai estragar a minha imagem. Então, provavelmente vamos passar despercebidos. O que acontece bastante em qualquer lugar. E sobra para esse garoto mais inteligente para ele escrever a redação por todo mundo, que é um estereótipo também, mas ao mesmo tempo ele já ia escrever. Ele ia escrever, os outros ninguém estava interessado em fazer isso e ele sim. Então ele escreve uma redação onde ele engloba todos eles em apenas uma redação. Esses somos nós, o garoto problema, o garoto nerd, o atleta, a garota estranha, a rainha do baile. Esses somos nós. E tem um final ali, que quando eles vão embora, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu lá dentro, porque toda essa aventura foi em off, e tudo isso acontece de forma teatral, né? É um cenário só, onde tudo acontece, e no final, quando eles vão embora, você vê a música tocando, que ela é super importante aqui. A trilha sonora é Don't You Forget About Me. Sincerely yours, The Breakfast Club. Dos Simple Minds, que é uma música que fala exatamente isso em tradução literal. Don't you forget about me. Não se esqueça de mim. E essa música acaba com John Bender, que basicamente o principal ali, andando sozinho e dando soco no ar, tipo, comemorando aquele momento que pra ele foi uma vitória. E pra mim está sendo uma vitória eu poder deschavar esse filme inteiro com vocês. Porque isso pra mim é muito importante. Eu agradeço demais vocês terem ficado comigo até o final. E se você ficou aqui até o final, é porque você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você vai fazer o quê? Vai tacar seu like e eu don't you forget about the like. Ah, exatamente! E eu também não vou me esquecer de vocês quando você se inscrever neste canal. E lembrando que lá no Instagram eu tô fazendo coisas legais. Estamos iniciando projetos novos. E eu preciso da sua colaboração, inclusive para me pedir algum filme. Ou seja, você quer que eu dê uma deschavada legal no filme, que eu procure curiosidades, que eu procure cenas de bastidor, coisas de bastidor para poder passar para vocês, um filme que você realmente ama, eu vou vir aqui e vou fazer com todo o carinho. Eu só espero que você me peça com todo o carinho também, e é com carinho que eu dou o meu tchau para vocês. E se você quiser ouvir Don't You Forget About Me e outras músicas sensacionais de filmes que eu já falei aqui, procura no Spotify a playlist Cinecone Playlist do canal, que tá lá e só tem música fuera, ok? Vou ficando por aqui. Meu forte beijo, meu muito obrigado e tchau! Bam, bam, ha, 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 ha. Don't you forget about me. Don't you. Já acabou? Não. Eu estou fazendo um bem à sociedade. E daí? Você conseguiu mais um. Eu peguei você agora e pelo resto da sua vida, se você não tiver cuidado, você quer mais um? Quero sim. Conseguiu.